gente! A aula de hoje será focada na comparação entre dois movimentos culturais, que são o Renascimento e o Barroco. Assim, analisaremos alguns trabalhos artísticos na Itália e no Brasil. Vamos lá! Vamos começar pelo Renascimento, que foi o primeiro movimento cultural. Bom, o Renascimento foi um período cultural desenvolvido na Europa entre 1300 e 1650, revivendo a cultura clássica e indo além. O pensamento humanista tornou-se o símbolo deste movimento histórico. Sendo assim, as artes retratavam a racionalidade e a dignidade humana. Vejamos, na arquitetura, nós temos como características espaço compreensível de qualquer ângulo visual, ordem, disciplina, relações matemáticas. Na pintura, nós temos imitação do real, estudos da perspectiva, uso do claro e escuro, que é uma característica que mais tarde o Barroco vai utilizar. O realismo, o mundo é observado de forma científica. Já na escultura nós temos jogo de luz e sombra, riqueza em detalhes como drapeado e volume das roupas, veias e músculos no corpo humano e expressões faciais. Agora observe ao lado a imagem do homem vitruviano, elaborado por Leonardo da Vinci. Esta imagem vai representar o ideal clássico de beleza, a harmonia das formas, o equilíbrio e a perfeição das proporções. O homem nu aparece nas imagens sobrepostas, representando 4 posições distintas. Perceba ainda que as formas geométricas, que no caso são círculo e quadrado, ajudaram Da Vinci na elaboração de seus cálculos. Já o Barroco representa a mistura da arte e do sagrado. O sagrado pode ser considerado como algo que possui valor especial para alguém ou um povo. Logo, é algo que deve ser preservado e respeitado. Dentro desta concepção, temos a religião como uma das manifestações mais comuns. O termo barroco significa estranho, grotesco, e foi criado como uma crítica a esta arte que surgiu após o Renascimento. Por isso, não seguia a ordem simétrica dos renascentistas. A arte barroca iniciou na Península Itálica. Vejamos suas características. Na pintura existia o contraste entre claro e escuro, temas como religiosidade, vida simples ou nobre, expressividade, ilusão de ótica causada pela perspectiva, que de certo modo é uma herança do Renascimento. Já na escultura existia exaltação de sentimentos, uso do dourado, que é uma característica marcante das igrejas barrocas, e também tem a questão do grotesco com aleijadinho. Já na arquitetura existiam ondulações, dobraduras, preenchimento dos espaços com formas geométricas distintas. Para entendermos melhor as características dessas artes, eu escolhi falar da Basílica de São Pedro, que é situada em Roma, porque ela demorou mais de um século para ser construída. Assim, ela apresenta características renascentistas e barrocas na sua estrutura, que teve a participação de artistas como Michelangelo, Bernini e Bramante. Lembrando que todos eles não iam trabalhar sozinhos. Quando recebiam propostas de trabalhos assim, tão imensos, levavam uma equipe que era formada por conhecidos, familiares e até escravos. Percebam aqui a ilustração da Basílica de São Pedro, com algumas características da arquitetura clássica, no caso frontão, balaustrada, cúpula, arco de volta perfeita, a questão das linhas horizontais, ordens clássicas, abóbada de berço. São Pedro temos como representante da escultura renascentista o Michelangelo. Repare na foto ao lado a escultura feita em mármore Pietà, que representa a Virgem segurando seu filho morto. Observe as características renascentistas desta obra: o volume do tecido drapeado, a composição piramidal, o corpo retratado com precisão. Há 2 curiosidades desta obra, que são a Virgem retratada muito jovem para ter um filho adulto, talvez com o intuito de representar a pureza desta mãe. Outro detalhe é que a Pietà é a única obra que apresenta a assinatura do artista. Visualizamos isso na faixa localizada sobre a vestimenta de Pietà. Ainda nesta basílica, temos agora a representação do barroco italiano com o Bernini. Observe esta obra Baldacchino, que tem 29 metros de altura. Para quem não conhece, Baldacchino é uma obra formada
por colunas que sustentam uma cúpula e resguardam o altar. Há algumas características desta obra que remetem ao barroco, que são colunas retorcidas, evoca a ascendência aos céus, a antítese com essa contradição de luz entre exterior e interior, e elemento religioso como o trono papal e anjos, além de possuir volutas. Também é de autoria do Bernini o arco de 284 colunas dóricas e 84 pilastras em mármore. Repare no formato circular da entrada da basílica, que passa a impressão de abraçar seus visitantes. O Renascimento não teve tanto destaque no Brasil. Um exemplo é esta igreja em Olinda, que possui alguns traços renascentistas, como as pilastras de ordens clássicas e o arco de volta perfeita. Porém, comparando a fachada desta igreja com a Basílica de São Pedro, encontramos muitas diferenças. Isto é devido à época de transição desta construção, que foi realizada possuindo também características do maneirismo. Já o Barroco teve grande repercussão no Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Observe a imagem da Igreja do Rosário dos Pretos. Ela apresenta algumas características barrocas, como o contraste de claro e escuro, formas geométricas distintas e fachada curva. Como citado ao lado, as igrejas barrocas eram construídas com o trabalho escravo. Essa citação eu retirei do livro Se Liga na Arte, na página 30. Um exemplo de pintor barroco no Brasil é Manuel de Ataíde, que, como podem perceber, pintou o teto da igreja de São Francisco de Assis, localizada em Minas Gerais. Repare que o artista utilizou traços negros para retratar a Virgem e os anjos, característica incomum para a época. Já o altar e púlpito da mesma igreja foram esculpidos por Aleijadinho. Este artista desenvolvia vários ofícios, teve uma doença degenerativa que o deixou aleijado, por isso recebeu esse apelido. Repare na imagem ao lado que as imagens da igreja estão voltadas para baixo, como se observassem as pessoas. Isto é uma estratégia para fazer o público prestar atenção na missa e lembrar que não deve pecar, pois está sendo observado pelo plano espiritual. Outra característica da religiosidade no Barroco é a criação dos ex-votos, que mistura a arte e o sagrado, desenvolvendo um ambiente de devoção. O ex-voto pode ser feito em pintura ou escultura, além de cartas ou objetos variados. O intuito é agradecer ao santo pela graça ou milagre alcançado. Como podem visualizar, esses ex-votos na tela agradecem por curas realizadas em óleos. Aqui nós temos algumas imagens de exemplos desses ex-votos, que pode ser escultura, pode ser imagem, pode ser fotografia, cartinhas. Nós temos dois exemplos, o Museu dos Ex-Votos da Igreja do Bonfim e a Sala das Promessas na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A continuação, nós temos o artista Efraim Almeida, que é um escritor cearense, e como podem perceber nas imagens ao lado, ele cria esculturas com base em ex-votos, né? Ele utiliza os ex-votos como inspiração para a sua criação. E aí nós temos duas esculturas, a primeira é Mãos com Cabeça, é uma escultura em umburana e óleo de 2007, e o segundo exemplo, Olhos, escultura em umburana e óleo em 2010. Bom, para finalizar, eu trouxe algumas atividades para ajudar vocês a refletirem sobre o Renascimento e o Barroco. Primeira questão: são características das obras barrocas. Letra A, nacionalismo, versos livres, subjetivismo. Letra B, sonho, fantasia ou surrealismo. Aliás, e surrealismo. Letra C, grotesco, extravagância, contraste entre claro e escuro. E letra D, simetria, cores vibrantes, antropocentrismo. Segundo quesito, a arte e o sagrado se misturam para representar a manifestação cultural. Um exemplo disso são os ex-votos que materializam a fé através de objetos para agradecer pela graça alcançada. Um artista nordestino contemporâneo que trabalha inspirado nessa prática de fé antiga é: letra A, Romero Brito,
Letra B, Efraim Almeida. Letra C, Roberto Carlos. E letra D, Manuel da Costa Ataíde. Terceiro quesito. São características das obras renascentistas. Letra A, claro e escuro. Relações matemáticas e perspectiva. Letra B, perspectiva, antítese, visão teocêntrica. Letra C, grotesco, ousadia e leveza. E letra D, contraste de cores grotesco, pitoresco. Perceba que todas as três questões possuem apenas uma alternativa como correta, como gabarito. Eu não vou dar a resposta porque eu gostaria que vocês respondessem, mas se voltarem o vídeo, vão perceber que todas as questões foram respondidas durante a minha aula. Espero ter ajudado todos vocês. Aqui eu deixei a biografia que eu utilizei para construir essa aula. Tem sites e livros que eu estudei. E é isso, gente. Por hoje é só.